O Guarani, de José de Alencar. Parte 4, capítulo 9. O castigo. O dia declinava rapidamente e as sombras da noite começavam a estender-se sobre o verde negro da floresta. Dom Antônio de Maris, apoiado ao umbral da porta, junto de sua mulher, passava o braço pela cintura de Cecília. O sol, a esconder-se, iluminava, com o seu reflexo, esse grupo de família, digno do quadro majestoso que lhe servia de baixo relevo. O fidalgo, Cecília e sua mãe, com os olhos no horizonte, recebiam esse último raio de despedida e mandavam o adeus extremo à luz do dia. Às montanhas que os cercavam, às árvores, aos campos, ao rio, a toda a natureza. Para eles, esse sol era a imagem de sua vida. O ocaso era a sua hora derradeira e as sombras da eternidade se estendiam já como as sombras da noite. Os aimorés tinham voltado, depois do combate em que os aventureiros venderam caro a sua vida, e cada vez mais sequiosos de vingança, esperavam que anoitecesse para saltar a casa. Certos desta vez que o inimigo extenuado não resistiria a um ataque violento, tinham tratado de destruir todos os meios que pudessem favorecer a fuga de um só dos brancos. Isto era fácil. Além da escada de pedra, o rochedo formava um despenhadeiro por todos os lados. E só a árvore que lançava os galhos sobre a cabana de Peri oferecia um ponto de comunicação praticável para quem tivesse a agilidade e a força do índio. Os selvagens, que não queriam que lhes escapasse um só inimigo, e ainda menos que esse fosse Peri, abateram a árvore e cortaram assim a única passagem por onde um homem poderia sair do rochedo no momento do ataque. Ao primeiro golpe do machado de pedra sobre o grosso tronco do óleo, Peri estremeceu e, saltando sobre a sua clavina, ia despedaçar a cabeça do selvagem. Mas sorriu-se e encostou tranquilamente a arma à parede. Sem inquietar-se com a destruição que faziam os aimorés, continuou no seu trabalho interrompido e acabou de torcer uma corda com os filamentos de uma das palmeiras que serviam de esteio à sua cabana. Ele tinha o seu plano e, para realizá-lo, começara por cortar as duas palmeiras e trazê-las para o quarto de Cecília. Depois, rachou uma das árvores e, durante toda a manhã, ocupou-se em torcer essa longa corda a que dava uma extraordinária importância. Quando Peri
terminava a sua obra, ouviu o baque da árvore que tombava sobre o rochedo. Chegou-se de novo à janela e seu rosto exprimiu uma satisfação imensa. O óleo, cortado pela raiz, deitara-se sobre o precipício, elevando a uma grande altura os seus galhos seculares, mais frondosos e mais robustos do que uma árvore nova da floresta. Os aimorés, tranquilos por esse lado, continuaram nos seus preparativos para o combate que contavam dar durante as horas mortas da noite. Quando o sol desapareceu no horizonte e a luz do crepúsculo cedeu às trevas que envolviam a terra, Peri dirigiu-se à sala. Aires Gomes, sempre infatigável, guardava a porta do gabinete. Dom Antônio de Maris estava recostado na sua cadeira de espaldar. E Cecília, sentada sobre seus joelhos, recusava beber uma taça que seu pai lhe apresentava. Bebe, minha Cecília, dizia o fidalgo. É um cordial que te fará muito bem. De que serve, meu pai? Por uma hora, se tanto nos resta viver? Não vale a pena, respondia a menina, sorrindo tristemente. Tu te enganas! Ainda não estamos de todo perdidos. Tendes alguma esperança? Perguntou ela, incrédula. Sim, tenho uma esperança, e esta não me iludirá, respondeu Dom Antônio com um acento profundo. Qual? Dizei-me! És curiosa? Replicou o fidalgo sorrindo. Pois só te direi se fizeres o que te peço. Quereis que beba essa taça? Sim! Cecília tomou a taça das mãos de seu pai e, depois de beber, volveu para ele o seu olhar interrogador. A esperança que eu tenho, minha filha, é que nenhum inimigo passará nunca do limiar daquela porta. Podes crer na palavra de teu pai e dormir tranquila. Deus vela sobre nós. Beijando a fronte pura da menina, ele ergueu-se, tomou-a nos seus braços e, recostando-a sobre a poltrona em que estivera sentado, saiu do gabinete e foi examinar o que se passava fora da casa. Peri, que tinha assistido a esse diálogo entre o pai e a filha, estava ocupado em procurar, no gabinete, vários objetos de que tinha necessidade aparentemente. Logo que achou quanto desejava, o índio caminhou-se para a porta. Onde vais? Disse Cecília, que tinha acompanhado todos os seus movimentos. Peri volta, senhora. E por que nos deixa? Porque é preciso. Ao menos volta logo,
Não devemos morrer todos juntos da mesma morte? O índio estremeceu. Não, Peri morrerá, mas tu hás de viver, senhora. Para que viver depois de ter perdido todos os meus amigos? Cecília, que há alguns momentos sentia a cabeça vacilar, os olhos cerrarem-se e um sono invencível apoderar-se dela, deixou-se cair sobre o espaldar da cadeira. Não, antes morrer como Isabel, murmurou a menina, já entorpecida pelo sono. Um meigo sorriso veio adejar nos seus lábios entreabertos, por onde se escapava a respiração doce, branda e igual. Peri, a princípio, assustou-se com esse sono repentino que não lhe parecia natural e com a palidez súbita de que se cobriam as feições de Cecília. Seus olhos caíram sobre a taça que estava em cima da mesa. Deitou nos lábios algumas gotas do líquido que tinham ficado no fundo e tomou-lhes o sabor. Não podia conhecer o que continha, mas satisfez-se em não achar o que receara. Repeliu a ideia que lhe assaltara o espírito e lembrou-se que Dom Antônio sorria no momento em que pedia à sua filha para beber e que a sua mão não tremera apresentando-lhe a taça. Tranquilo a este respeito, o índio, que não tinha tempo a perder, ganhou a esplanada. Correu para o quarto que ocupava e desapareceu. A noite já estava fechada e uma escuridão profunda envolvia a casa e os arredores. Durante esse tempo, nenhum acontecimento extraordinário viera modificar a posição desesperada em que se achava a família, a calma sinistra, que precede a grandes tempestades, plainava sobre a cabeça dessas vítimas que contavam, não as horas, mas os instantes de vida que lhes restavam. Dom Antônio passeava ao longo da sala com a mesma serenidade de seus dias tranquilos e plácidos de outrora. De vez em quando, o fidalgo parava na porta do gabinete, lançava um olhar sobre sua mulher, que orava, e sua filha, adormecida. Depois, continuava o passeio interrompido. Os aventureiros, grupados junto à porta, seguiam com os olhos o vulto do fidalgo, que se perdia no fundo escuro da sala, ou se destacava, cheio de vigor e de colorido, na esfera luminosa que cingia a lâmpada de prata suspensa ao teto. Mudos, resignados, nenhum desses homens deixava escapar uma queixa, um suspiro que fosse. O exemplo de seu chefe reanimava neles
essa coragem heróica do soldado que morre por uma causa santa. Antes de obedecerem à ordem de Dom Antônio de Maris, eles tinham executado a sua sentença proferida contra Loredano. E quem passasse então sobre a esplanada veria, em torno do poste em que estava atado o frade, uma língua vermelha que lambia a fogueira, enroscando-se pelos touros de lenha. O italiano sentia já o fogo que se aproximava e a fumaça que, enovelando-se, envolvia-o numa névoa espessa. É impossível descrever a raiva, a cólera e o furor que se apossaram dele nesses momentos que precederam o suplício. Mas voltemos à sala em que se achavam reunidos os principais personagens desta história e onde se vão passar as cenas talvez mais importantes do drama. A calma profunda que reinava nessa solidão não tinha sido perturbada. Tudo estava em silêncio. E as trevas espessas da noite não deixavam perceber os objetos a alguns passos de distância. De repente, listras de fogo atravessaram o ar e se abateram sobre o edifício. Eram as setas inflamadas dos selvagens que anunciavam o começo do ataque. Durante alguns minutos, foi como uma chuva de fogo, uma cascata de chamas que caiu sobre a casa. Os aventureiros estremeceram. Dom Antônio sorriu. É chegado o momento, meus amigos. Temos uma hora de vida. Preparai-vos para morrer como cristãos e portugueses. Abri as portas para que possamos ver o céu. O fidalgo dizia que lhe restava uma hora de vida, porque, tendo destruído o resto da escada de pedra, os selvagens não podiam subir ao rochedo senão escalando-o. E, por maior que fosse a sua habilidade, não era possível que consumissem nisso menos tempo. Quando os aventureiros abriram as portas, um vulto resvalou na sombra e entrou na sala. Era Peri. Se você gostou desse áudio, deixe seu like, compartilhe, deixe também seu comentário e se inscreva no canal, ativando o sininho para ser avisado dos próximos vídeos. Um grande abraço e até a próxima!